Na aula passada nós ficamos a saber Sobre o que realmente é crase, quando ocorre a crase e quais são as regras para marcação da crase. Na aula de hoje nós vamos aprender 3 truques infalíveis para saber se há ou não ocorrência de crase. Então, se você estiver interessado, fique conosco para a nossa aula. Muito bem, 3 truques infalíveis para saber se há ou não ocorrência de crase. Para começar, nós colocamos aqui a seguinte frase: isso faz mal à saúde. Nós deixamos aqui esse espaço porque ainda não sabemos se o A que vai aparecer aqui tem ou não crase. Então, isso faz mal à saúde. Como saber se há crase? Bem, o primeiro truque consiste em substituirmos o nome feminino que vai aparecer depois de A por um nome masculino. Temos aqui a nossa frase: isso faz mal à saúde. Temos aqui um nome feminino e num rascunho ou na nossa mente nós vamos colocar no lugar do nome feminino um nome masculino. Encontramos aqui o estômago, é um nome masculino. Se nessa troca nós tivermos essa ocorrência ao, significa que na nossa frase há ocorrência de crase. Logo, teremos, como temos aqui, isso faz mal à saúde. Percebeu? O segundo truque consiste na substituição de a pela expressão para a. Se a frase não tiver sentido, então não há crase. Por exemplo, no teste aparece uma frase do tipo: dei aquele presente, passo você. Já sabemos que aqui vai aparecer a, mas não sabemos se esse a que vai aparecer é craseado ou não. Então vamos substituir o a daqui pela expressão para a. Vamos ver como é que fica. Aqui embaixo, dei aquele presente para a você. Tem sentido? Claramente que não. Nós não falamos dei aquele presente para a você. Nós falamos simplesmente dei aquele presente para você ou dei aquele presente a você. Como substituímos o a por para a e não tem sentido, significa que o a que vai aparecer aqui não terá crase. Captou? Vemos aqui um outro exemplo. O troféu é dado, aqui temos um a vencedora. Mas não sabemos se esse a tem ou não crase. O que é que nós vamos fazer? O truque nos diz que nós devemos substituir o a no rascunho, na nossa mente, pela expressão para a. Ao substituirmos, conforme vemos aqui, o troféu é dado para a vencedora. Se a frase não tiver sentido, não há crase. Conforme vemos aqui, dei aquele presente para a você. Não tem sentido, claro que não há crase. Mas já aqui nós vemos que o troféu é dado à vencedora. No nosso rascunho nós vamos colocar a expressão para a para saber se aqui nesta frase vai ter ou não crase. O troféu é dado para a vencedora. Tem sentido? Tem. Logo, há crase. Para o terceiro truque, nós temos aqui 2 frases. Ambas estão corretas. Vamos à Europa. A, craseado. Vamos a Portugal. A, sem crase. Um com crase, outro sem crase, mas as 2 estão corretas. Mas como saber quando ou não colocar crase quando temos verbos que exigem preposição a e um destino? Este é o truque número 3. Temos aqui as nossas frases: vamos à Europa, vamos a Portugal. Ainda não sabemos se há crase ou não para esses 2 casos. O truque é o seguinte: vamos usar a expressão voltar de no lugar de vamos. Por exemplo, no lugar do verbo principal, antes de a, nós vamos usar a expressão voltar de. Se, ao colocarmos voltar de no lugar de vamos, exigir a presença da preposição a, aqui no de, para ficar voltar da, para ter sentido, significa que há crase. Se não exigir a presença da preposição a e permanecer voltar de e ainda a frase tiver sentido, significa que não há necessidade de crase.
Para tornar as coisas mais simples, temos aqui na prática. Substituímos aqui o verbo vamos pela expressão voltei de. Voltei de Europa. Tem sentido? Não. Significa que essa construção linguística está nos exigir a presença da preposição a. Então será necessário ficar voltei da Europa para ter sentido. Temos aqui voltei de mais a. Precisou esta preposição para ter sentido. Voltei da Europa. Se exigiu a presença da preposição a para ter sentido, significa que na primeira frase há ocorrência de crase. Isto é, o nosso a que vai aparecer aqui deve ser craseado, conforme vemos aqui. Vamos à Europa. No segundo caso, nós temos aqui os mesmos verbos, forma do verbo ir. Depois temos a, que não sabemos se tem ou não crase. E por último, temos o destino. A estrutura é quase a mesma. Mas não sabemos se o a daqui tem crase. Vamos usar o mesmo truque. Substituir o verbo pela expressão voltar de ou voltei de, não é? Se, ao usarmos a expressão voltei de ou voltar de, não precisar de a para ter sentido, significa que não há crase, não precisa de crase aqui. Conforme nós podemos ver aqui no exemplo. Voltei de Portugal. Tem sentido. Não precisamos de a para ter sentido. Logo, para essa construção, nós não temos crase. O correto é vamos a Portugal. Mas lembre que aqui foi necessário a para ter sentido. Voltei de Europa. Não tem sentido, vai pedir a para ter sentido. Voltei da Europa. Já que não ocorre o mesmo. Voltei de Portugal. Então não precisa de a, logo não há crase. Se você gostou da nossa aula, deixa a sua reação. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, partilhe com os amigos, partilhe com os colegas e faça parte desse nosso projeto. Muito obrigado e até a próxima.